Salve, meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilidade? Também para mais um vídeo. Paulão aqui falando. Hoje a gente vai falar sobre investimentos. Vai ser um conteúdo muito parecido com o vídeo que eu trouxe essa semana com relação à venda de produtos gringos, né, produtos em inglês, para vender para gringos, certo? Então, assim, lá nos Estados Unidos você vai vender produtos gringos para as pessoas que moram nos Estados Unidos que são nativos de lá, certo? E ganhar em dólar. E assim, é uma estratégia que está aqui no vídeo, enfim, se você quiser ver. Mas por que que eu estou falando isso? Porque os investimentos aqui, né, época de eleição, a gente fica muito inseguro. E eu já falei várias vezes, vamos investir fora, vamos investir fora. Mas como é que investe fora? Né, você vai tirar a grana daqui, vai desvalorizar e comprar ativos lá? É interessante realmente? Então assim, é o que a gente vai ver nesse vídeo. E por que que já de cara a resposta é sim? Porque é basicamente você está instanciando, por exemplo, você tem R$ 100 aqui no Brasil. Você está basicamente instanciando esses R$ 100 e deixando ele volátil à economia do Brasil, ao contexto que a gente está inserido aqui no Brasil. Então, inflação sobe e desce, etc, etc. E assim, se você tem a oportunidade de tirar esse dinheiro daqui e instanciar ele no contexto de outro país, né, como os Estados Unidos, você vai basicamente deixar ele volátil a outra economia. Então você vai ter duas ramificações. É basicamente como, por exemplo, diversifica sua carteira em renda fixa, fundos, né, várias coisas. Ou seja, você tem cinco ramificações, cinco instâncias diferentes de dinheiro. Porque se você pega R$ 100 e aplica em fundos, a volatilidade que você vai ter em fundos imobiliários vai ser diferente do que você vai ter em renda fixa, certo? Então, assim, a renda fixa, ela também é muito volátil à inflação. Ela não acompanha a inflação. Mas os fundos imobiliários, ao longo prazo, eles têm tendência a acompanhar a inflação. Eles se corrigem com a inflação durante o longo prazo, tá? Mas, claro, sofre um pouquinho com a inflação. Mas são duas ramificações diferentes. Então, num macro maior ainda, seria a ramificação de bolsas, né? A bolsa americana e a bolsa do Brasil. Você vai instanciar seu dinheiro em diferentes locais, em diferentes economias, né? Que seria algo muito mais forte do que você diversificar apenas em ações, fundos imobiliários, naquele feijão com arroz que a gente já conhece. É algo muito mais macro, é uma visão muito mais elevada, porque você para e pensa, eu vou ficar volátil a economia do outro país. Então você vai ter variáveis muito maiores. Porque, por exemplo, se você só investir na bolsa aqui do Brasil, você vai ficar volátil só a bolsa aqui do Brasil. Agora, se você pega metade dessa grana e bota no exterior, né, na Avenue, acho que é assim que fala, que é a corretora norte-americana, você pode pesquisar aí, Avenue. Não tenho certeza se é assim que fala, mas se você digitar, né, pesquisar aí no Google, acho que eu já trouxe sobre ela aqui no canal. Mas esse vídeo aqui é mais para explicar com relação a por que fazer isso, certo? E a partir de US$ 1, né, achei muito interessante isso. Véio. Aqui no Brasil, a gente não tem um fundo imobiliário que vale US$ 1. Muito menos R$ 5, né, que seria a conversão ali, né, mais justa. Mas a gente não tem um fundo imobiliário que presta de R$ 5, pelo menos. Nos Estados Unidos tem um fundo, não me recordo o nome dele aqui agora, mas um fundo que possui 503 fucking prédios. 503 fucking prédios. Imagina o quão ruim a economia dos Estados Unidos tem que estar para um ativo desse cair. 500 fucking 3 prédios por US$ 1 a cota. Você tem noção de como isso é da hora, isso é massa? Então, assim, a facilidade que você tem da sua casa e de se resguardar de possíveis crises e tudo mais. Porque, basicamente, se você investe lá fora e aqui está passando por uma crise e você tem rendimentos lá fora rendendo para você, vai ser como se você nem tivesse passando por uma crise aqui, sabe? Vai ser muito mais tranquilo. Porque, por exemplo, é como se você estivesse viajando, é como se você estivesse trabalhando para os Estados Unidos e vivendo aqui no Brasil, certo? E tem muita gente que faz isso, né? Principalmente em programação. Mas o ponto é, você vai ganhar em uma moeda
e gastar em outra, que seria o real. E, por exemplo, um exemplo muito prático que a gente vê é quando as pessoas estão viajando muito para a Argentina agora. Porque, por exemplo, lá você vai gastar muita, tipo, muita grana tranquilo, né? R$ 100 lá é quase 2.000 conto, assim. Tipo, valoriza muito. Então, se você começa a investir ali, foca naquela bola de neve ali de rendimentos também no exterior, não só no Brasil, vai dar muito bom, né? Mas, claro, se você tem a oportunidade de investir em duas, invista nas duas. Não fica só investindo nos Estados Unidos, porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? Estados Unidos também pode cair, como qualquer outro país. É muito mais improvável, com certeza. Eu acho que os Estados Unidos é um dos países que menos tem a possibilidade de falir. Mas, né, para garantir, invista nas duas variáveis, nos dois contextos. É muito mais interessante, sabe? Quanto mais você repartir, muito melhor. Então, assim, se der ruim aqui, você vai ter seus rendimentos aí na Bolsa Americana pra estar te ajudando, né? Pra estar te valorizando, pra estar dando aquele gás. E assim, você parar pra pensar, putz, mas se vai dar tudo ruim, por que eu não gasto logo tudo? Aproveito logo minha vida, que vai ficar tudo ruim mesmo. Então, assim, se já vai dar ruim, por que você não se prepara, não bota no exterior, um pouco aqui também? E vai ficar muito mais suave, né, de respirar do que só gastar tudo, sabe? Ainda mais gastar com besteira, né, bebida, fumar, enfim. Te julgando? Tô te julgando um pouco, mas para com isso, pô. Não tem pra que isso. Mas enfim, cada um seus gostos, né? Só fazendo resenha. Mas o ponto é, tem isso em mente, sabe? Se você tem a possibilidade de investir no contexto de economia dos Estados Unidos e ao mesmo tempo no Brasil, aproveita a oportunidade, né? Antigamente, muitas pessoas queriam ter tido essa oportunidade, certo? De estar investindo fora. Por exemplo, o Brasil tinha uma paridade com o dólar de R$ 1 ali. R$ 1 era um dólar. Só que essa distância foi tomando forma ao longo do tempo e a gente tem o dólar que é hoje de R$ 5, né? Então, imagina se essa galera lá atrás tivesse a oportunidade que tem hoje de tão facilmente investir em ativos é, norte-americanos, né? Para ter essa valorização e, quem sabe, até ter uma carteira de rendimentos ali para receber em dólar, né? Aqui no Brasil. E é algo muito interessante. Imagine o quanto essa pessoa não estaria bem assim, sabe? Se tivesse investido, tivesse tido a oportunidade. Então, hoje em dia, você que trabalha, você que realmente investe ali, consegue ter um dinheiro ali que você pode tirar por mês, é muito importante que você faça isso. Então, assim, o cara que tá lá na Venezuela, se ele investe em dólar, sabe, se ele investe no exterior, é muito melhor do que investir no próprio país, enquanto tiver uma pessoa como aquela que está governando o país. Porque a economia se torna tão volátil, tão desprezada mundialmente e até pela própria população, com a pessoa daquela, né, no comando na Venezuela, que não vale a pena investir lá. Né? A mesma coisa aqui no Brasil. Acredito que a gente não chega nesse nível, amém, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas assim, enquanto você vê um cenário que ele é muito volátil, muito complicado e confuso de saber o que vai acontecer, você se tira do risco financeiramente e joga para fora, né? Você põe o seu investimento em um local muito mais com volatilidade muito mais justa, certo? Que é muito mais é, seria melhor administrada, né? Pelo que se mostra, porque eles são a economia melhor que a nossa, os Estados Unidos. Então, assim, é importante você ter essa visão, tá? Claro que não é todo mundo que consegue gerar uma receita suficiente para poder investir e gerar uma renda ali em dólar, mas só de você estar instanciando, sabe, tirando um pouco para fora, já dá um alívio quando vier realmente o baque, você não sentir tanto, certo? Porque o baque vem, uma hora ou outra ele vem, seja o Brasil indo bem ou mal, uma hora um baque na vida pode vir e você pode precisar. Então, assim, não precisa ser muita grana, tá? Pra tá tirando, sei lá, acho que 50 conto por mês, R$ 100 por mês, se tu puder, velho.
Só, né, tenta guardar um pouco, beleza? E esse foi o vídeo de hoje, explicando um pouco sobre os contextos e por que investir em dois contextos de economia, investir na bolsa norte-americana, investir aqui no Brasil. Espero que você faça isso. Vai nos ativos ali, dá uma pesquisada. Melhores ativos, melhores fundos imobiliários ou ações, né? Se você quiser ações, eu recomendo mais fundos imobiliários para gerar aquela renda. É muito mais interessante para mim, é a opinião pessoal minha, mas você pode querer investir em qualquer outro ativo ou tipo de ativo aí dos Estados Unidos. Mas o ponto é, pesquisa aí, melhores fundos imobiliários dos Estados Unidos, melhores rates, né? Que lá eles chamam de rates, não é fundo imobiliário. Você pesquisa, tá? E vai com certeza aparecer um aí que tem $1. Eu tenho certeza que vai aparecer, porque ele é muito bom. E assim, tá nas pesquisas ele apareceu. E $1, cara, 5 conto, sabe? Tem fundo imobiliário aqui que o mínimo acho que é 10 ou 9 reais, que realmente é um bom fundo imobiliário, né? Porque você pode comprar aí um fundo imobiliário de R$ 2, eu acho, aí na bolsa, mas você não vai nem ganhar dividendo, né? É um fundo imobiliário que não presta. E assim, 5 conto, você consegue instanciar a tua grana em outro contexto de economia, não se deixando ser volátil apenas no Brasil, investindo no Brasil, mas investindo fora com a economia que é muito melhor administrada como os Estados Unidos. Separa a tua grana aí 50-50 aqui no Brasil, no exterior, e sucesso. Esse foi o vídeo de hoje. Um abraço do Paulão, tamo junto.